A paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estarei apresentando esta obra, A História da Igreja, volume 1 e volume 2. Então, irmãos, nós estamos aqui com essa obra, A História da Igreja, volume 1, volume 2, com o selo acadêmico da editora Central Gospel. Então, nós podemos ver aqui no volume número 1, em que o autor é Everett Ferguson. Ele nos escreve dos dias de Cristo à pré-reforma, a ascensão e o crescimento da igreja em seus contextos cultural, intelectual e político. Uma obra aí muito bonita que os irmãos podem ver, capa dura. Então, o que fala essa obra? História da Igreja oferece uma visão contextual única de como a Igreja cristã se espalhou e se desenvolveu. O crescimento da Igreja deu-se em um cenário de tempos, culturas e acontecimentos que tanto a influenciaram como foram influenciados por ela. História da Igreja examina atentamente a ligação essencial entre a história do mundo e da Igreja. O volume 1 explora o desenvolvimento da Igreja desde os dias de Jesus até os anos anteriores à Reforma. Quadros e ilustrações oferecem uma visão geral dos mundos romano, grego e judaico. A obra traz noções sobre a relação da Igreja com o Império Romano, com vislumbres das atitudes pagãs em relação aos cristãos, o lugar da arte e da arquitetura, da literatura e da filosofia, ao mesmo tempo sagradas e seculares, e muito mais, abrangendo o tempo que se estende do primeiro ao século XIII. Sobre o autor, Everett Ferguson é PhD em Harvard, é professor emérito da Bíblia, distinto acadêmico em residência na Abilene Christian University, em Abilene, Texas, onde ensinou história da igreja e grego. Ele é autor de inúmeras obras, incluindo Fundamentos do Cristianismo Profundo, Os Cristãos Primitivos Falam, e Batismo na Igreja Primitiva, História, Teologia e Liturgia nos Primeiros Séculos. Foi também editor-geral da Enciclopédia do Cristianismo Primitivo, de 2 volumes. Esta obra tem aqui no primeiro volume 640 páginas. Então, nós vimos aí uma obra muito bonita, capa dura. Sobre o autor. Aqui nós temos o sumário. Se os irmãos quiserem parar e dar uma olhada aqui no sumário, ele fala sobre, primeiro tópico, o cenário no início da história, Jesus e os primórdios da igreja. No 3, era subapostólica. No 4, a igreja e o império. 5. Heresias e cismas no segundo século. 6. Defesa contra interpretações rivais. 7. Pais da antiga Igreja Católica e seus problemas. Vida da Igreja no segundo e terceiro séculos. 9. Desenvolvimento da Igreja durante o terceiro século. 10. Diocleciano e Constantino, no limiar do quarto século. 11. A Igreja no quarto século, doutrina, organização e literatura. Monasticismo, aqui no 12º capítulo, expansão, vida e culto, a Igreja no quarto século. No 13º, controvérsias cristológicas até Calcedônia. 14º, Agostinho, Pelágio e semipelagianismo. 15º, transições à Idade Média, migrações germânicas,
desenvolvimentos doutrinários e papado. 16º, igrejas orientais e ocidentais no quinto e sexto século. Igrejas orientais do sétimo século ao século XI. 18º, igreja ocidental do sétimo ao nono século. 19º, declínio e renovação da vitalidade no ocidente do nono século ao início do século. 20º, o movimento da reforma papal e a primeira cruzada. 21º, renovação intelectual, surgimento da escolástica. 22º, atividade monástica, literárias, políticas e culturais do século XII. 23º, glória da Igreja medieval ocidental, século XIII. Presságios do declínio, 24º. E um resumo à bibliografia geral, obras de referência e outras obras. Então, irmãos, aqui sobre a perspectiva sobre a história da Igreja. O estudo da história da Igreja pode ajudá-la a emitir juízo sobre o que é percebido como infidelidade em qualquer área e a compreendê-lo com empatia e humildade para aprender com os erros do passado. Além disso, pode ensiná-lo a regozijar-se diante das expressões de fidelidade com gratidão e desejo de imitá-los. Então, por isso que é importante nós estudarmos a história da Igreja para aprendermos com os erros e também com os exemplos e testemunhos dos antigos cristãos. Então, aqui nós vemos aqui o cenário no início da história, o mundo romano. Nós vemos que nessa obra tem várias figuras. Aqui tem o mundo grego, o mundo judaico, também tem alguns esboços, alguns quadros. Então, os irmãos podem dar uma olhada aí nesta obra. Alguns quadros que ajudam a gente a entender mais sobre esta obra. Gostei muito dessa obra. Então vamos agora para o número 2, que é um volume maior. Os irmãos podem ver aqui o volume 1, agora o volume de número 2, que é escrito por John D. Wadbright e Frank A. James III. Volume 2 fala da pré-reforma aos dias atuais. Então, o volume 2 apresenta o crescimento da Igreja desde um pouco antes da Reforma e se estende pelos próximos 500 anos até os dias atuais. Preenchido com quadros e ilustrações, a obra é um relato dos altos e baixos, dos triunfos e das lutas do movimento cristão, oferecendo uma visão única dos contextos cultural, intelectual e político da Igreja cristã. Sobre os autores, John Wadbright, PhD da Universidade de Toulouse, na França, é professor pesquisador de História da Igreja e da História do Pensamento Cristão na Escola Evangélica Divina Trindade, em Deerfield, Illinois, onde lecionou desde 1970. Anteriormente foi editor sênior da Christian Today, muito conhecida este site, e era um jornal cristão. E é autor da Biblical Autoridade Bíblica, uma crítica da proposta de Roger E. McQueen, e
coautor da Cartas ao Longo do Caminho, é o editor da Grandes Líderes da Igreja Cristã e coeditor de outras obras, incluindo A Marca de Jesus. Woodbridge é recipiente de 4 prêmios de medalha de ouro. Frank James III é PhD em Oxford, PhD em Westminster Seminário Teológico. É o presidente do Seminário Bíblico em Hatfield, Pensilvânia. Ele é autor ou editor de numerosas obras sobre a Reforma e tem sido consultor e roteirista para uma série de documentários históricos. Então vamos ver aqui quantas páginas o volume 2 tem. Tem aí 1087 páginas. Então uma obra aí muito bonita. Volume 2. Também capa dura. Nós temos aqui o sumário. Então, o primeiro tópico fala sobre o cristianismo europeu em uma era de adversidade, renascença e descoberta, do ano 1300 a 1500. A renascença e a fé cristã, capítulo 2. Capítulo 3, a reforma de Lutero, uma consciência livre. Tópico 4, reformas suíças, um amadurecimento do calvinismo internacional, século XVI. Capítulo 5, os radicais e Roma, reações à reforma magistral, século XVI. Capítulo 6, as reformas na Inglaterra, a política da reforma do século XVI. Capítulo 7, refinando a reforma, correntes teológicas do século XVII. 8, o cristianismo numa era de medo, crise e exploração. O cristianismo e a questão da autoridade, capítulo 9, século XVII. Capítulo 10, o cristianismo sob pressão, o século das luzes, 1680 a 1789. Capítulo 11, o cristianismo no século das luzes, as Ilhas Britânicas, 1680 a 1789. Então nós vemos aqui, William Blake, John e Charles Wesley, George Whitefield, os metodistas. 12º, o cristianismo do século das luzes, capítulo 2, o reino da França. 13, o cristianismo do século das luzes, parte 3, o continente da Europa. O cristianismo numa era de revoluções, 1770 a 1848. 15. Ajustando-se à modernização e ao secularismo, surgimento do liberalismo protestante, 1799 a 1919. Temos aqui um dos tópicos, a origem de Charles Darwin. 16. O cristianismo do século XIX nas Ilhas Britânicas, a renovação, as missões e a crise da fé. 17. A Igreja Cristã no continente europeu, 1814 a 1914. Aqui fala sobre o despertamento espiritual e a renovação confessional do Norte. 18. O cristianismo global, uma fé centrada novamente, séculos 20 e 21. Que fala novos centros do cristianismo global, África, China, Índia e América Latina. 19, trajetórias teológicas modernas, movendo-se em direção no terceiro milênio, século 20 e 21. Então nós vemos aí Karl Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann,
Reinhold Niebuhr, Dietrich Bonhoeffer, Hans Frey, George Lindbergh. Então, vários teólogos e vários ramos aí da teologia moderna. 20º, Catolicismo e Ortodoxia, colisão da colegialidade, séculos 20 e 21. O 21, movimento evangélico americano contemporâneo, mudanças e avanços do século 20 e 21. Aqui já tem, Billy Graham. Cristianismo e islamismo, desafio do século 21. Religiões em conflito. E aqui o prefácio, algumas imagens, quadros. Deixa eu folhear aqui para os irmãos. Galileu Galilei. Então, irmãos, essa é a obra do vídeo de hoje, a História da Igreja, volume 1. Então, muito boa para você que gosta de ler sobre a história da igreja, você que está fazendo bacharel em teologia, você que está estudando aí para ser mestre, doutor, está pesquisando sobre esse tema, você que ama teologia. Então, para você que gosta de estudar também a história da igreja, está aí essa obra maravilhosa, muito boa de se ler. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, se você gosta aí de estudar sobre a história da igreja. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que ajuda muito a nós espalharmos a palavra de Deus e falarmos sobre teologia para mais e mais pessoas. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo e que Deus abençoe os seus estudos. Você tem gostado do conteúdo do nosso canal e quer ajudar o canal a crescer? Você pode ajudar clicando no botão Valeu. Você pode agradecer o canal com R$2, R$5, R$10 ou R$50. Seja um apoiador do canal. Agradecemos por seu apoio.